Você posta uma foto, um vídeo falando que gosta de café com leite e brota um zilhão de pessoas falando: ah, mas quem tem intolerância à lactose? Você posta uma foto com teu pai no Dia dos Pais e brota um monte de gente falando: ai, mas isso é um desrespeito com quem não teve o pai presente na infância. Sério, parece que a internet virou um campo de guerra emocional pra saber quem que sofre mais e você não pode falar que vai ofender tal pessoa e você não pode ofender ninguém. Não pode. É basicamente, você precisa rever tudo aquilo que você vai falar na internet pensando, nossa, será que alguém vai poder me cancelar por ter falado isso? Você já percebeu que parece que todo mundo na internet parece que tá prontíssimo pra brigar por literalmente qualquer coisa? Se você também achava isso, calma, não é coisa da tua cabeça. E não é só as pessoas ficando super chatas e super sensíveis. Existe uma explicação científica pra isso. E talvez você também esteja ficando mais intolerante sem nem perceber. Então tá, vamos entender o que tá acontecendo. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda e aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, produtividade, organização e tudo que dá na telha. Já vou te lembrar agora de se inscrever aqui no canal se você não é inscrita ou inscrito. E também curtir esse vídeo, são duas coisas que não custam absolutamente nada pra você e que fazem total diferença pra mim. Faz total diferença mesmo, porque o meu canal é muito pequeno ainda, então cada like, cada inscrição vale pro YouTube identificar o meu conteúdo como sendo um conteúdo relevante. Cada vez que você interage com esse conteúdo, o próprio YouTube vai distribuir ele para mais pessoas, para que elas também consigam melhorar a vida delas com o conteúdo que eu tô trazendo aqui. Nos últimos anos, a internet tem virado cada vez mais o lugar que a gente vive. Por quê? Porque a gente trabalha na internet. A gente fala com os nossos amigos. Muita gente começa a namorar conversando pela internet. Não que não se veja ao vivo também, mas muita gente passa a maior parte do tempo conversando com um namorado pela internet. Você aprende na internet, você desenvolve opiniões na internet. Tudo acontece aqui. A maioria das pessoas tem vivido mais na internet do que elas realmente estão vivendo fora dela. Mas isso não é nem o fato mais preocupante que eu vou falar nesse vídeo. Obviamente, eu não preciso nem mencionar aqui que os algoritmos estão ficando bizarros e como o objetivo das redes sociais é te deixar cada vez mais tempo em determinada plataforma, eles vão procurar mostrar apenas aquilo que você gosta, aquilo que te traz conforto, aquilo que condiz com o que você pensa. Consequentemente, você vai ficando de um lado só de uma rede social. E isso acaba te deixando mais burro, o que eu expliquei no vídeo anterior a esse, que vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. E tem um efeito colateral gigante nisso. Quanto mais a gente vive dentro da nossa própria bolha, desse algoritmo que recomenda só um lado da moeda, fica cada vez mais difícil de entender quem pensa diferente. E o pior, você começa a achar que quem pensa diferente simplesmente está errado. Sabe aquela sensação de ouvir uma opinião absurda e pensar, cara, como que alguém consegue pensar um negócio assim? Como que é possível um ser humano conceber e concordar com esta ideia? Sinto lhe falar, mas é aí que todo esse rolê começa. No vídeo passado e nesse vídeo também, até aqui, falei muito sobre como o algoritmo vai te entregar só aquilo que você quer ouvir. Basicamente, o algoritmo vai te mostrar só o que você quer ver. Isso é chamado de efeito echo chamber, efeito câmara de eco. Imagina gritar dentro de uma caverna e ouvir só a tua voz de volta. É isso que a internet busca fazer. Quanto mais tempo você passa ali, mais você acredita que todo mundo pensa igual você. E quando aparece alguém com uma opinião diferente, é um absurdo. Como que essa pessoa pode pensar desse jeito? Sendo que todo mundo pensa assim, como eu penso. Ou pior, parece até uma ameaça quando essa pessoa vem com uma opinião diferente. O problema é que o cérebro não entende ameaça só como algo físico. Ele também interpreta as opiniões diferentes como uma ameaça emocional. Porque mexe com aquilo que você acredita. E o que acredita, depois de um tempo, passa a ser a tua identidade. E quando alguém ameaça a tua identidade, quem você é, quando uma pessoa vem e quer falar que a opinião que você tem atrelada à tua identidade está errada,
aquilo é visto como uma ameaça. É como se essa pessoa estivesse fazendo um ataque pessoal. Por exemplo, é como se alguém te falasse que o teu estilo musical define o tipo de pessoa que você é. Você fala a banda que você gosta, que você mais gosta, você fala a tua banda favorita, e essa pessoa fala que essa banda é um lixo. Não é sobre a banda, é sobre você. Ela tá falando que você é um lixo. Nessa situação, o cérebro, ele se comporta de uma maneira bem mais primitiva. O objetivo dele ainda tá lá na antiguidade, que era só economizar energia e fazer com que a espécie se perpetuasse. Nessa hora, o cérebro, ele ativa a amígdala, que é a parte relacionada ao medo, ao estado luta e fuga, foca mesmo as decisões nessa parte e se desliga um pouco do córtex pré-frontal, que é a região responsável pelo raciocínio de toda a situação. Ou seja, você se torna menos racional e mais propenso a querer atacar alguém. E aí entra outro ponto. Socorro, esse é difícil. Desinibição. A desinibição online. Consegui. Quando você tá aqui atrás de uma tela, sem contato visual com uma pessoa, sem conseguir ver a reação dela ao ter uma discussão, o seu cérebro literalmente sente menos empatia por essa pessoa. Porque você não tá lidando com alguém específico, você tá lidando com isso aqui, com um celular, sabe? E isso é comprovado cientificamente. Sem o feedback emocional, que é o olhar, o tom de voz, as microexpressões, o desconforto da outra pessoa, o sistema límbico ali da amígdala, lembra? Tá relacionada à raiva, modo luta e fuga, ameaça. O sistema límbico é menos ativado. Ou seja, você pode até ficar puta da vida por uma coisa que falaram, mas aquilo vai ser porque estão atacando a tua identidade. E você não sente empatia, não sente tanta empatia, aliás, né? Sente um pouquinho, só um pouquinho de empatia por aquela pessoa que tá falando isso, mas você sente muito menos empatia do que se você estivesse falando com essa pessoa ao vivo. Traduzindo tudo isso, você sente menos culpa, menos responsabilidade por aquilo que você diz, por aquilo que você solta na internet e menos medo das consequências. É por isso que aquilo que as pessoas nunca falariam pessoalmente vira comentário no Twitter em menos de 2 segundos. Quer um exemplo de que isso acontece? Pense em alguém que comentou algo super grosso no post de alguém. Um exemplo que vem mais rápido na minha cabeça relacionado a isso é quando uma pessoa acima do peso posta literalmente qualquer coisa na internet. Daí vem um monte de gente xingar a pessoa porque ela tá acima do peso, né? Independente se ela tá falando que ela tá buscando perder peso ou não. E daí as pessoas vão lá e comentam umas coisas grotescas, nojentas, ridículas. E quando alguém vai confrontar ela sobre aquilo e falar, pô, você acabou de ser escroto pra caralho, essa pessoa vai lá e diz, mas tá na internet, vai ouvir o que não quer, porque o perfil é público, eu posso falar o que eu quiser, a internet é um lugar público, eu posso comentar o que eu quiser, porque é liberdade de expressão, é só a internet, blá blá blá. É porque não tem consequência, a pessoa não tem medo, a pessoa não teve que enfrentar, não viu a outra pessoa lendo aquele comentário dela. E é exatamente isso, essa que é a desinibição online. A distância psicológica cria a ilusão de que aquilo não tem nenhuma consequência. E quando a punição social é reduzida, o freio moral diminui. Quando você sabe que aquilo que você vai fazer não tem consequência, se você tem algum princípio na sua cabeça, você releva ele um pouco para conseguir falar o que você acredita. E o pior é que, como você já tá em uma bolha, né, na internet, o grupo, essa bolha, o resto das pessoas que estão nessa bolha, que formam um grupo, vão reforçar esse comportamento ruim, no caso. Todas essas pessoas que compartilham dessa mesma opinião, que estão no mesmo lado da internet, vão apoiar o que você fala, vão curtir, vão comentar, vão repostar. E isso gera dopamina, gera uma sensação de pertencimento. E a gente, né, o nosso cérebro, outra característica dele é o fato de que a gente quer pertencer a tribos, a gente quer pertencer a grupos. Porque, enfim, isso era uma vantagem evolutiva. As pessoas que viviam em grupos tendiam a não morrer. As pessoas que viviam em grupos tinham chances maiores de sobreviver em relação a quem não vivia em grupo. Então, as pessoas que viviam em grupos acabaram passando esse conhecimento, essa tendência
pra frente. E quando você sente que você pertence a um grupo, quando esse próprio grupo tá reforçando esses comportamentos, você continua, você não vai parar. Por que você vai parar? O negócio não tem consequência nenhuma. Existem pessoas que estão apoiando o que você tá falando, mesmo que esteja errado, de acordo até com as morais que você talvez tenha. Você vai parar pra quê? Sabe, você só continua. E quando alguém de fora tenta argumentar, tem esse grupo inteiro pra ir contra essa pessoa, pra tomar o teu lado e ir contra essa pessoa. É o famoso nós contra eles. É literalmente o mesmo mecanismo que explica as torcidas organizadas, as gangues, as guerras, sim, as guerras. Só que agora em comentários, em tweets. E quanto mais isso vai acontecendo, mais um determinado grupo vai se radicalizando. E esse é o efeito da polarização de grupo. Quando várias pessoas que estão ali numa bolha ideológica, num lado da internet, pessoas com a mesma opinião convivem entre si, elas começam a se afastar das pessoas que têm opiniões moderadas. Porque dentro desse grupo, quem tem uma opinião mais ali pelo centro do negócio é visto como alguém fraco, como alguém que tá em cima do muro, como alguém que não tem coragem. Então, cada vez mais, as opiniões do próprio grupo vão ficando mais extremas. E daí, quando você menos percebe, você tá num grupo que você não se identifica mais, porque esse grupo foi ficando cada vez mais extremista. Eles acreditam que você pensa diferente, ou você acredita que eles pensam diferente. E eles sentem raiva de você porque você não pensa igual eles. E chamam isso simplesmente de defender a verdade. E o mais irônico de tudo isso é que todo mundo pensa que tá no lado certo. Todo mundo pensa que tá no lado certo. Você não vai pensar que tá no lado errado, de certa opinião. Todo mundo pensa que tá no lado do bem, tá no lado lúcido, que tá no lado consciente, mas é exatamente assim que a intolerância nasce, acreditando que o outro lado que é o intolerante. No fundo, a internet treina a gente para sempre estar buscando a validação rápida, o conforto de estar inserido em uma bolha e o prazer de sempre ter razão. E sabe qual parte do cérebro adora isso? O sistema de recompensa. Aquela região que é ativada quando você recebe uma curtida, um comentário, come uma coisa muito gostosa, ou quando alguém te elogia. E por isso que é tão difícil sair dessa dinâmica de pessoas que acham que sempre estão certas, de pessoas que não conseguem nem entender, nem parar pra entender o outro lado, que são intolerantes. Porque o nosso cérebro literalmente se vicia nisso. Mas tá, dá pra sair desse ciclo? Dá! E o primeiro passo é entender que você também faz parte dele. Ninguém na internet é imune. Ninguém. O simples fato de você estar na internet já te coloca em uma bolha de alguma forma. E a diferença é o quanto você tem consciência disso. Uma das melhores formas de quebrar isso é conversar de verdade. Olhar no olho, ouvir a voz da pessoa, ver as microexpressões do rosto dela, sem tentar ganhar a discussão sempre, sem estar naquela defensiva o tempo inteiro. Só tentar entender o que o outro lado tá falando. Tentar entender por que aquela pessoa pensa daquela forma. Porque esse contato humano vai ser o que vai reativar aquelas partes do teu cérebro relacionadas à empatia, que foi completamente destruída pela tua experiência na internet. E também, algo que eu disse no vídeo anterior e o que eu vou falar no vídeo seguinte: consuma conteúdos fora da sua bolha. Assista, leia, escute pessoas com uma visão diferente da sua, não com o intuito de simplesmente ignorar o que você acredita e aceitar, concordar com tudo que elas falam. Não precisa fazer isso. O objetivo é entender por que elas chegaram até ali, como que elas chegaram até ali, quais que são os motivos pelos quais elas acreditam no que elas estão falando na internet. Porque a empatia nunca vai nascer da semelhança entre o grupo. Ela nasce da compreensão. E quando você sentir raiva de uma opinião diferente, para pra pensar. Será que você não é uma pessoa que perdeu a capacidade de olhar para outra pessoa e realmente ver ela como um ser humano? Ou você só está vendo a outra pessoa como um ataque à tua verdadeira identidade? E daí para, respira e pensa: essa pessoa tá realmente me atacando, quem eu sou, não minha opinião? Ou ela simplesmente pensa diferente de mim? Se a internet inteira parasse para fazer isso,
o mundo seria igual nessa foto aqui. A gente com certeza evoluiria muito como sociedade, tendo conversas mais produtivas, onde as pessoas literalmente conseguem parar para refletir sobre o que está sendo falado, não só nas coisas que estão sendo faladas, mas se aquilo é realmente um ataque ou não. No fim, a intolerância online é só um reflexo da nossa dificuldade de lidar com o que é diferente. A internet não deixa a gente pior. Ela só está amplificando o que literalmente já existe dentro da gente. E se a gente quiser que o mundo virtual seja um ambiente mais saudável, seja um ambiente menos tóxico, a gente vai precisar cultivar o que o algoritmo entrega: consciência, empatia e diálogo. Você é totalmente livre a continuar vivendo na tua bolha, achando que é sempre o dono da verdade. Ou você pode começar a questionar, a sair um pouco da zona de conforto e olhar para o outro lado sem ter medo. E o que você talvez encontre é o fato de que o inimigo, a pessoa que está do outro lado, nem é tão diferente assim. Ela só vive em outra bolha. Tudo isso que a gente falou até aqui, bolhas, intolerância, falta de empatia, tem uma raiz muito mais profunda, que é o modo como o nosso cérebro lida com o desconforto. Está sempre buscando o caminho mais fácil, mais preguiçoso. E é por isso que a maioria das pessoas hoje não consegue lidar com frustração, com tédio ou com alguma crítica. E no próximo vídeo eu vou te explicar o que acontece com o nosso cérebro quando a gente tenta evitar o que é desconfortável e por que isso te deixa emocionalmente fraco, improdutivo e infeliz. Agora, eu quero que você me conte nos comentários qual que foi a situação mais absurda de uma intolerância na internet que você já viu, já presenciou. Qual que foi a última vez que você ficou com raiva de quando se deparou com uma opinião? Eu, por exemplo, para evitar o desconforto, muitas vezes recorro a notícias sobre o governo americano. Não consumo tanto as notícias do governo brasileiro. Por quê? Porque me deixa com raiva. Tudo que eu leio sobre o governo aqui me deixa com raiva. Me deixa com raiva, eu tento evitar essa emoção, porque é desconfortável, é ruim. Eu evito saber qualquer coisa disso pelo fato de que eu só fico com muita raiva. Acho que é uma das únicas coisas que me deixa com raiva. Parece que eu nasci com esse instinto político, não político de falar, na palavra, de estar no sistema ali político, sabe, nas pessoas ali trabalhando, mas uma pessoa política, sabe, uma pessoa politizada que quer discutir, que quer colocar as ideias em jogo, enfim, envolvida com isso. Meu pai é muito assim, eu acho que eu herdei esse gene dele. A melhor coisa pra eu não ficar com muita raiva e querer participar disso é literalmente não ter contato com nada. Claro, eu vejo as notícias do Brasil também, eu não sou idiota. Mas é isso, comenta o que você achou desse vídeo, comenta o que você vai fazer. Você acha que você é uma pessoa intolerante? Ou você acha que você nunca tá errado? Você acha que você tá errado? Ou não? Você acha que você pode aprender mais sobre determinado tema? Ou não? Ou você já sabe tudo? Enfim, fica aí a reflexão. Eu espero que você saia desse vídeo e repense bastante sobre a tua própria presença na internet. Por hoje é só e eu te espero no próximo vídeo.